Fala galera, meu nome é Caio Souza, estou mais uma vez aqui para dar início a uma nova videoaula. Dessa vez eu irei tratar sobre um assunto na qual eu já até ensinei sobre em uma videoaula há um certo tempo. Mas acredito que muitos ficaram com dúvidas ou nem sabem da existência do vídeo e também ficaram meio que se complicaram, né? Entenderam de uma maneira errada ou então talvez não, né? Mas de qualquer maneira, ainda existe uma dúvida sobre o que eu iria ensinar, que é sobre a opção de Clip Mask, ou então para quem usa aí o Photoshop PTBR, é a opção de máscara de corte, certo? Vocês vão ver agora para que ela serve, ok? Então abram o Photoshop de vocês, o meu como de maneira, como sempre, né, já está aberto. Bem, eu tô falando novamente sobre a opção de Clip Mask, então a máscara de corte, porque recentemente eu estava ensinando a uma certa pessoa e ela veio com essa dúvida, a pessoa veio com essa dúvida sobre essa opção, certo? A opção de máscara de corte é nada mais que você pegar alguma imagem ou algum objeto na camada e adicionar ela a uma outra camada, certo? Ou seja, ela vai ter a forma da camada que ela foi adicionada pela máscara de corte. Ok? Se você não entendeu, o exemplo é você adicionar uma imagem dentro de um texto, adicionar uma imagem dentro de um shape, adicionar uma imagem dentro de um brush, certo? Então tem infinidades aí de exemplos, mas nessa videoaula, para ser rápido e prático, eu vou ensinar, né, vou tirar as dúvidas de vocês com adicionando uma imagem dentro de um shape ou alguma outra camada, certo? Pois bem, aqui estamos com. Lembrando que também a dúvida que eu estava tirando era em relação sobre um layout, certo? Era em cima de um layout. Então fiz um layout rapidinho aqui, certo? Um layout que provavelmente eu vou criar, que é para fazer o site, certo? Lá da comunidade ficar mais de fácil acesso. Beleza? Então vamos dar início. Vou remover a imagem aqui, que está sobre imagem, sobre a parte de corte. E vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá. Aqui temos, deixa eu só remover aqui, certo? Aqui temos o layout ou então um novo documento que você criou e tem lá o seu shape, certo? Tem lá o seu shape e você quer adicionar a imagem naquele seu shape, certo? O shape que eu tenho aqui é esse aqui, certo? Esse retangularzinho aqui, onde estava a imagem que eu removi, certo? É, então vamos lá, você vai abrir, você tem lá o seu documento, você vai abrir a imagem que você quer trabalhar, certo? Quer adicionar nesse shape, camada, seja lá o que for, certo? Então vou abrir aqui, abrir a imagem, certo? Ó, muita gente tem dificuldade também, isso eu vou falar que também foi uma das dúvidas que eu vi que também o povo está se enganchando, que é agora que o Photoshop agrupa, certo? Cada documento que é aberto no Photoshop, né? No Workspace ele vai agrupando aqui, certo? Em cima. Então não tem como você ter um domínio, né? Você fica aqui, meio que você abre 5 imagens, as 5 imagens vão ficar aqui em cima, você vai clicando para ir visualizando cada imagem, então fica um pouco chato, mas isso é apenas para a parte de organização e ficar nada bagunçado, certo? Mas para isso você pode fazer o seguinte, você clica aqui nessa barrinha e puxa ela para baixo, certo? E solta. Beleza? Então ela vai desagrupar, ó. Então você deixa ela desagrupada, tá? Ok? Você pode agrupá-la de novo, desagrupar, certo? Ela vai ficar desagrupada e assim você vai ter um domínio maior, certo? Então aqui, ó, deixa eu dar uma minimizada aqui nessa imagem do layout e aqui você tem a imagem que você quer passar para aquele outro documento, beleza? Lembrando que você vai ter que ter os dois documentos na mesma workspace, certo? Então lembre-se disso. Então você vai utilizar a ferramenta Move Tool, certo? Como eu sempre falo, é a ferramenta que você usa para que movimente o que quer que seja uma camada independente, certo? Então, ó, você vai ter que ter
o layout ou o novo documento aberto e a imagem aberta ao mesmo tempo. Você vai clicar com a Move To, certo? E arrastar para esse documento, ok? Arrastar a imagem, vou fechar aqui, não preciso mais dela. Beleza? Deixa eu deixar ela aqui mesmo na Workspace. Deixa eu dar uma diminuída, certo? E aqui você tem a imagem sobre o plano, sobre o documento, e você quer adicionar essa imagem naquele desejado shape, ou então aquele brush, num texto. Então você vai fazer o seguinte: primeiro você vai verificar aqui na camada de layers, certo? Na janela de layers, camada de layers foi boa. Na janela de layers, certo? Você vai visualizar se esta camada da imagem está sobre o shape, certo? Sobre o shape que você quer adicionar a imagem, certo? Então no caso aqui, minha imagem está sobre o shape. Vamos supor se tivesse carregado a imagem e ela tivesse vindo parar aqui em cima do topo, certo? Do topo de todas as camadas. Então você só iria clicar nela aqui e arrastar para cima do shape que você quer adicionar, certo? Lembrando que sempre a imagem que você quer adicionar a determinada camada tem que ficar sobre aquela camada, ok? Então é esse o caso, imagem sobre o shape. Bem, temos duas maneiras de fazer a máscara de corte. A primeira é você clicando com o botão direito do mouse sobre a camada da imagem que você quer adicionar e indo em Create Clip Mask ou criar, certo, máscara de corte. Então ele vai adicionar a imagem dentro, ó, você viu que já ficou a imagem por dentro do shape. Lembrando uma coisa bem interessante que também foi a dúvida dessa mesma pessoa que ficou enganchado nesse Clip Mask, que foi o seguinte, ó, vou tirar aqui, certo? E vou adicionar a Clip Mask novamente, certo? Agora ela não ficou, certo? Você não tá vendo ela ali por dentro do shape. Isso porque eu desci a imagem, certo? Ou seja, a imagem está aqui, ó, certo? Nessa área branca de baixo. Se eu pressionar Ctrl T, eu vou ver que a Free Transform vai ficar aqui em cima da imagem, mas você não está vendo porque ela está sobre camada de corte. Então ela só vai ser visualizada sobre aquela camada que você adicionou à imagem, certo? Então tenho que arrastá-la com a Move To, certo? Para cima, certo? Para cima do shape ou do brush da camada que você adicionou, ok? Bem, aqui você pode fazer tudo que você quiser. Pressiona Ctrl T para Free Transform. Você pode rotacionar ela aqui, deixar inclinado, certo? Do jeito que você quiser. Pressiona com o botão direito do mouse sobre a imagem. Você pode vir aqui, ó, rotacionar ela 90 graus para o lado direito, lado esquerdo, certo? Deixa eu fazer aqui. Você pode inverter ela pro outro lado, ok? Para cima, na vertical e etc. Certo? Você pode movimentar ela para o canto que você quiser, certo? Ainda continua sendo uma imagem normal, beleza? Então, ó, você adicionou a imagem sobre um shape. Aqui poderia ser vamos supor, um texto. Claro que poderia. Se eu adicionar aqui um texto, certo, embaixo aqui da imagem e adicionar a máscara de corte sobre ela, a imagem vai ficar por dentro do texto, certo? E assim por diante. Eu posso adicionar num brush, é o mesmo procedimento, tá ok? Bem, é uma videoaula bem rápida e simples, né? Apenas para que vocês retirem essa dúvida que vocês acabam tendo, né? E tipo, você vê que certo, num brush é daquele jeito, mas como é que eu boto uma imagem dentro de um texto, né? Então é o mesmo procedimento. Você pensa que é algo diferente, mas não, certo? É o mesmo procedimento. É você ter as duas camadas diferentes, é claro. Num brush, no caso, você teria que ter o brush numa camada sozinho e a imagem sobre essa camada, certo? Para você adicionar sobre um brush, beleza? Então espero que tenham ajudado a vocês, né? E espero vocês na próxima videoaula. Valeu! Bem, galera, eu voltei. Apenas porque eu havia dito
né, vendo a videoaula novamente, havia dito que tinha duas maneiras, certo? A segunda maneira é da seguinte forma: você passou a imagem para para o outro documento, basta você segurar a tecla Alt do seu teclado, certo? Segura Alt, vai entre as duas camadas, certo? No caso, a camada da imagem, a camada do shape, certo? Ou da qualquer outro tipo de camada. Você segura a tecla Alt, vai entre as duas camadas, você vê que o cursor da imagem muda para esses dois círculos, então você dá um clique, certo? Com o botão esquerdo do mouse e ele vai adicionar a imagem, certo? Adicionar a máscara de corte na sua imagem por dentro do shape. É só isso, galera. Valeu! This is not what I had planned. It's out of my control.